Prontinho, gente. Boa noite oficialmente para vocês que estão aqui. Boa noite para quem está em casa. Sejam bem-vindos à nossa aula, né, oficial, né, inaugural, realmente, da nossa disciplina. Hoje, pessoal, conforme previsão lá do nosso cronograma de disciplinas, nós vamos nos dedicar ao histórico do direito urbanístico, né? Compreender o sentido de como que a nossa disciplina ela surge como um ramo autônomo do direito. E aí, por gentileza, né, na hora que vocês desejarem, vocês fiquem muito à vontade para falar no microfone ou para falar no chat. Eu vou ficar aqui sempre tentando acompanhar pelo chat. Vocês que estão aqui, né, fiquem à vontade para fazer pergunta também quando quiserem, comentar, enfim. Tem 3 conceitos, pessoal, que são bem importantes, né, para que a gente reconheça a própria necessidade desse ramo específico do direito, né? Se alguém pergunta para vocês qual é a razão de existência do direito urbanístico, porque, em tese, pessoal, a gente não precisaria do direito urbanístico se a gente já tem o direito ambiental. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas quando a gente lembra do que o professor William ensinou para a gente lá na disciplina de direito ambiental, a gente se recorda que o meio ambiente ele é cultural, artificial, do trabalho e natural. E que o meio ambiente artificial, ele é justamente o ambiente da cidade. O que é o meio ambiente artificial? Se não é o meio ambiente natural que foi transformado pelo homem. Né? Você vê uma parede, você vê uma casa, você vê rua, você vê um asfalto, você está vendo coisas que só existem porque houve ali a intervenção humana. Se não fosse o sujeito humano, naturalmente aquilo ali não ia acontecer. Então, isso é meio ambiente artificial. Logo, pode nos dar aquela impressão inicial de que, poxa, o direito ambiental, então, por meio dos seus princípios, por meio da sua jurisprudência, da sua doutrina, já deveria ter que dar conta dessa proteção da qualidade de vida na cidade. Afinal de contas, a cidade é o meio ambiente artificial. E essa foi uma compreensão que perdurou pelo menos até meados ali dos anos 80, né? Até antes da nossa Constituição Federal de 88. Após 88, a gente tem a certeza de que não, de fato, a gente precisa de um ramo do direito específico para cuidar disso. E aí, pessoal, a resposta está basicamente nesse gráfico, aí vocês estão vendo a apresentação, então, vocês que estão em casa, que o pessoal aqui eu sei que está vendo, né, quem está aqui comigo. Certo. Tranquilo. Valeu, Marlon. Então, quando a gente olha, né, para essas 3 palavrinhas, a gente entende qual é o sentido da existência do direito urbanístico. O direito urbanístico, ele existe para garantir que a gente não tenha a mera urbanização, mas para que a gente alcance um processo de urbanificação. E aí, pessoal, esses 3 conceitos são extremamente importantes, né? Primeira coisa, o que é urbanização? Qual é a compreensão que a gente já tem aqui, né? Até para que eu não fique chovendo no molhado, de repente, você já sabe disso, já está, enfim, é bobagem ter que ficar explicitando. O que é que você entende por urbanização? O que é o fenômeno da urbanização? É um fenômeno social, né? E aí ele consiste em quê? Essa minha máscara tá meio coisada, né? Fica só... Em que é que consiste a urbanização? Me digam aí. Quanto que vocês têm segurança de que vocês estão em um território que já foi marcado por esse processo de urbanização? Professor, eu acredito que esteja relacionado aí com essa transição, mudança da zona rural para urbana. Exato, né? Tem essa relação. Quando que a gente vai dizer, pessoal, que um ambiente, né, que um país, por exemplo, o Brasil, ele não era um país urbanizado, né? Assim, esse fenômeno da urbanização, ele vai despontar no nosso país, especialmente a partir dos anos 50 do século 20. Então, faz pouquíssimo tempo que nós somos um país urbano, né? Nós somos um país rural durante muitíssimo tempo. Então, como que a gente sabe que aconteceu o processo de urbanização? Não é porque houve um aumento do número de cidades,
Cuidado com essa questão. São, sei lá, surgiram 30 novos municípios. Nós temos agora 20 novas cidades. Isso não é razão para que a gente diga que houve um fenômeno da urbanização. A urbanização, ela acontece quando nós temos o fenômeno do êxodo rural. Então, para quem de repente estiver fazendo alguma anotação aí, você já coloca perto de urbanização essa expressão êxodo rural. Um país, uma cidade, acontecerá o fenômeno da urbanização quando a gente tem mais pessoas vivendo no ambiente urbano do que no ambiente rural. Então, quando a gente diz que o Brasil ele era um país rural, eminentemente rural, até os anos 50 do século XX, nós estamos dizendo que, no Brasil, até os anos 50 do século XX, a maioria da população, ela residia no campo e não no ambiente urbano. Massa, ótimo, isso aí tranquilo, né? Urbanização, então, é uma concentração, é um aumento populacional das pessoas vivendo no ambiente da cidade. Quando a gente compara cidade e campo, tem mais gente na cidade. Beleza. Quanto mais gente, maior a chance de problema, não é não, minha gente? Maior a chance de briga, maior a chance de confusão, de conflito. Aqui somos só 3 pessoas na sala. Eu tenho certeza que para a gente decidir, por exemplo, se a gente vai deixar o ar-condicionado ligado ou não, a gente resolve bem mais fácil do que se tivessem 50 pessoas na sala. Porque não sei o que, assim, assado. Então, quanto mais gente, maior a chance da gente ter aí uma possibilidade de litígio. É por isso que a urbanização, ela gera uma série de problemas. A cidade, pessoal, é o espaço, via de regra, da disputa. Nós estamos no ambiente da cidade buscando os melhores espaços. Ou o sonho da gente aqui é adquirir a casa própria no espaço mais periférico que a cidade possa ofertar. Ou a gente não quer morar naquele bairro que tem o hospital, que tem a escola bem pertinho, que o sistema de transporte público é eficiente. Então, a cidade, ela é o espaço por si só da disputa. Nós estamos o tempo inteiro buscando os melhores espaços dentro da cidade. Não somente essa questão de ordem física, eu quero estar perto do posto de saúde, eu quero estar perto da escola, eu quero estar perto do transporte, mas em questões muito maiores. A cidade foi o espaço da disputa das mulheres, especialmente a partir dos anos 60, 70, porque diziam que o espaço da mulher era o espaço doméstico. E essa mulher começou a disputar espaços para fora desse ambiente doméstico. E essa disputa é uma disputa que acontece no ambiente da cidade. Hoje a gente vê inúmeras manifestações da comunidade LGBTQIA, da comunidade negra, etc., pleiteando, olha, nós queremos, nós existimos, nós exigimos respeito, nós exigimos espaço. E essa disputa acontece dentro do ambiente da cidade. Então, por isso que a cidade, como diz a Hermínia Maricato, né, uma das principais autoras da área do urbanismo no Brasil, a cidade ela é uma arena, a cidade ela é o ambiente da disputa. Essas disputas causam, obviamente, conflitos, né? E nós vamos ter, no caso do Brasil, que passou por um processo de urbanização sem planejamento, extremamente acelerado, né? Cidades que não foram planejadas, esses problemas ecoam nas mais diversas ordens. É falta de saneamento, é violência, é não adequação dos espaços de moradia, é falta de acesso aos aparelhos públicos do Estado. Então, nós precisamos, gente, especialmente a partir dos anos 80 do século XX, pensar em um conhecimento científico destinado para resolver esse problema. Vocês sabem que a gente tem uma herança cientificista grande. A nossa ideia, tanto que porque eu tenho certeza absoluta, assim, e aí é uma questão bem particular, né? Uma opinião minha. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente só não se preocupa mais, por exemplo, com a crise ambiental, com todas essas questões que a sustentabilidade vive nos denunciando. Porque no fundo dos nossos coraçõezinhos, a gente aposta que se realmente lá na frente der errado, né, deu merda, o conhecimento científico vai encontrar alguma alternativa.
Tipo a pandemia. Ah, não, vamos fazer uma vacina, e aí a ciência, zaz, ela vai e resolve o problema. Ah, problema de escassez de água. Com certeza o conhecimento científico e os cientistas vão dar um jeito aí de tirar a água de dentro de pedra. E a gente não vai passar por esse problema. Pois muito bem. Nessa situação em que, quando surge um problema, se espera que o conhecimento científico apresente soluções válidas, adequadas, e aqui em momento algum eu estou querendo dizer que a ciência não é importante ou que a gente não tem que valorizar a ciência, é claro que não. Só estou querendo dizer que nem sempre ou não necessariamente o conhecimento científico vai dar conta de resolver tudo, né? Mas nesse sentido, da tentativa de resolver os problemas urbanos, especialmente a partir dos anos 80, no caso do Brasil, e especialmente a partir dos anos 20 do século 20 na Europa e nos Estados Unidos, nós lançamos, então, as bases epistemológicas para esse conhecimento chamado de urbanismo. Então, urbanização é diferente de urbanismo. Urbanização é esse fenômeno social marcado pelo aumento populacional das pessoas no ambiente da cidade, mais pessoas na cidade do que no campo. E o que é urbanismo? O urbanismo é o ramo do conhecimento científico profundamente interdisciplinar, transdisciplinar, marcado pela busca por soluções eficientes para a qualidade de vida nas cidades. É por isso, gente, que nós estamos aqui para estudar direito urbanístico, e o direito urbanístico ele está dentro dessa caixinha que é muito maior, que é o urbanismo, né? O urbanismo compreende a arquitetura? Com certeza. O urbanismo compreende a engenharia? Com certeza. O urbanismo compreende a medicina? Sem dúvidas. O urbanismo compreende a pedagogia? Claro que sim. Então, todas as ciências que se especializam, que buscam soluções, que vão desenvolver métodos, instrumentos para a garantia da qualidade de vida no ambiente urbano, elas terão a sua base epistemológica no urbanismo. Então, o urbanismo é o conhecimento científico interdisciplinar, transdisciplinar, para pensar soluções eficientes para os problemas gerados pela urbanização. Porque a urbanização, ela vai gerar problema. Num país desenvolvido, com cidades planejadas, serão menos problemas. No nosso caso, são inúmeros problemas, porque a gente já tem aí outras dificuldades. Mas, independentemente da gente estar num país rico, pobre, né, desenvolvido ou não, a urbanização vai gerar problema. Essa sala aqui que eu estou com os meninos, a gente está super confortável, né? Se a gente sair correndo aqui dentro, dá certo. Porque só somos 3 pessoas. Agora, de repente, alguém descobriu que esse espaço aqui é muito confortável, é agradável, e aí começa a chegar mais um, e mais um, e mais um, e agora eu já tenho 300 pessoas dentro dessa sala. Para 300 pessoas, ela não é confortável. Certamente irão começar a surgir problemas. E é aí que entra o urbanismo, enquanto um conhecimento voltado para a solução desses diversos problemas. Porque nós vamos ter problemas ligados às questões sanitárias, estéticas, sociais e por aí vai. Então, o direito urbanístico, ele entra com uma pequena contribuição, viu, meu povo? A nossa contribuição é de pensar legislações, princípios, regras para ordenar a cidade. Enquanto que os engenheiros vão pensar em prédios mais eficientes, né? Construções sustentáveis, enfim, né? Os arquitetos vão pensar aí na questão da estética, os médicos sanitaristas vão pensar nas ações de saúde pública. Então, cada ciência vai se propor aí na tentativa de trazer as soluções. Nosso caso, direito urbanístico, a gente vai estar voltado para pensar as regras para ordenar essa cidade. Né, como o direito, por si só, tem essa natureza, né, de impor, tentar garantir disciplina, ordem, coesão, né, a partir da existência de normas. Beleza? Beleza. Quando a gente tem, então, a aplicação do urbanismo ao fenômeno da urbanização, é aí que a gente está tentando chegar, é para isso que essa disciplina existe.
é para que as nossas cidades, elas possam ser urbanificadas. Qual é a diferença da urbanização para a urbanificação? A urbanização é o aumento populacional. A maior parte das pessoas está no ambiente da cidade, não no rural. Eu digo que Juazeiro é uma cidade profundamente urbana, porque 98,9% dessa população dessa cidade aqui está na cidade, está no ambiente urbano. Estou com 1,6% lá no ambiente rural. Então, a urbanização, sem dúvidas, é uma característica. Agora, o que a gente gostaria que Juazeiro fosse? Não somente urbanizada, mas urbanificada. A urbanificação é essa característica de que a maioria das pessoas, de fato, está no ambiente urbano, só que esse ambiente urbano, ele já conseguiu superar uma série de dificuldades, porque nós conseguimos aplicar o urbanismo. Esse conhecimento científico da arquitetura, do direito, da engenharia, da medicina, da pedagogia, da história, sei lá do que, né, da engenharia mecânica, da engenharia de materiais, esse conhecimento científico já foi aplicado e isso gerou soluções para os problemas. Então, as pessoas vivem naquela cidade com qualidade de vida, com a sua dignidade assegurada. Você sai 11h30 da noite da sua casa, com o iPhone 12, 24, eu não sei em que número está agora, caminhando tranquilamente, né? Por quê? Porque você nem passa pela sua cabeça a possibilidade de sofrer qualquer tipo de violência. Esse problema já foi solucionado, né? Por uma política pública de segurança pública eficiente. Pronto. Então, você não se preocupa com os resíduos serem mal geridos por essa gestão pública, porque existe a destinação adequada desses resíduos sólidos. Você não está preocupado em, sei lá, você que tem uma deficiência física, né? Você que tem alguma limitação de ordem física, você não está preocupado em como que eu vou sair de casa, como que eu vou conseguir estacionar, como que eu vou conseguir caminhar numa calçada, eu sou cadeirante, a calçada parece né, é um negócio completamente, não existe. Por quê? Porque já foi solucionado. Então, isso é urbanificação. Beleza? Exatamente, John. Pois é, uma loucura isso, né? Culpar a vítima. Mas, enfim, de todas as loucuras que a gente vem vivenciando, acho que das menores. O John está colocando aqui, né? Que às vezes o povo culpa é quem saiu com o celular, em vez de culpar a falta de segurança que deveria ser garantida pelo Estado. Pois muito bem, gente. Por que eu estou trazendo esses 3 conceitos preliminares para vocês? Para que vocês saibam a razão de existência da nossa disciplina. Nossa disciplina existe porque, a partir dos anos 80 do século XX, ficou impossível. Eu tenho o seguinte, gente, acho que todo mundo já passou por isso, não fui só eu, não. A gente tem um problema de estimação, às vezes, que a gente fica ali querendo fingir que ele não existe, a gente empurra ele para debaixo do tapete, mas tem uma hora que não dá mais. Ele vira, né, um monstro mesmo e te engole. Então, assim, até os anos 80 do século XX, o Brasil meio que problemas de violência, esse processo de favelização, de periferização cada vez mais acentuado, falta de saneamento adequado, mas a gente ainda estava com aquele discurso de que é um país em desenvolvimento, de que deixa o bolo crescer, a gente vai dividir as fatias, tenha paciência, vai dar certo. Nos anos 80, os índices de criminalidade e violência urbana do Brasil começaram a ficar completamente fora de controle, tal qual a gente vivencia hoje, né? Não que a situação tenha melhorado. O fato é que esses problemas de segurança pública, somados à falta de saneamento, acesso à água potável, nos anos 80 ficaram assim de forma muito evidente. Então, nós não tivemos mais como jogar essa poeira para debaixo do tapete. Nós vamos ver isso agora aqui, né, que houve toda uma movimentação da sociedade cobrando do poder público soluções eficientes. E aí, o direito se apresenta como um caminho possível a partir de uma política urbana que busque a garantia da dignidade da pessoa humana. E aí isso ficou consolidado, nunca antes na história desse país, né?
a gente teve uma Constituição garantindo uma política urbana, garantindo a ideia de um direito urbanístico. Então, a Constituição de 88 é a primeira, né, que garante isso, e é por essa razão que nós estamos aqui ocupando o espaço dessa aula, esse horário e tudo mais. Então, se alguém te pergunta, para que estudar direito urbanístico? Porque nós temos gravíssimos problemas oriundos do processo de urbanização das cidades brasileiras e nós precisamos de um ramo do direito que se dedique a pensar uma forma de ordenar essas cidades para que nós possamos garantir duas coisas. Meu povo, não esqueça. Não esqueça isso. A finalidade precípua do direito urbanístico, a dignidade da pessoa humana e a função socioambiental da propriedade. É um ramo do direito profundamente como... Vocês lembram de direito ambiental, né? Com William II, a missão. Teve um momento lá que William II disse para vocês o seguinte: gente, o direito ambiental ele pode ser interpretado a partir de algumas matrizes filosóficas. Nós temos a matriz antropocêntrica e nós temos a matriz biocêntrica. Certamente vocês lembram disso. O direito ambiental brasileiro, o José Afonso da Silva, né, o próprio STF, levanta aí a ideia de que nós vivemos um antropocentrismo mitigado. Né? O nosso direito ambiental, ele é profundamente voltado para o sujeito humano. A finalidade da gente não maltratar animal é para garantir a sadia qualidade de vida humana. A gente não degradar a vegetação é para a saudável qualidade da vida humana. Tudo gira em torno do sujeito humano. Porém, nós reconhecemos, né, que as outras formas de vida são bastante importantes para a manutenção do equilíbrio sistêmico. Então, por isso que seria um antropocentrismo mitigado. Então, é nesse sentido que a gente vai interpretar também as normas do direito urbanístico, né? Elas estão inseridas nessa perspectiva de antropocentrismo mitigado. Nós precisamos garantir qualidade de vida nas cidades. Por quê? Para o desenvolvimento econômico, por si só, para a garantia do desenvolvimento sustentável, para tudo isso, beleza, perpassa por tudo isso. Mas a finalidade maior é qualidade de vida para as pessoas, é a garantia da dignidade, é a garantia da função socioambiental da propriedade. Tranquilo, gente, até aqui? Tranquilo, professor. Beleza, ótimo. Então, vamos em frente. Pode falar, Paulo, fica à vontade. Boa noite, professora. Boa noite, os alunos aí da USP. Eu estive aqui escutando a senhora essa retratação da urbanificação, né? E uma coisa que eu tenho observado que em Juazeiro mesmo, na nossa cidade, tem uma certa dificuldade em o poder público tomar uma atitude com relação a um dos maiores aquíferos que nós temos aqui na cidade de Juazeiro, né? Essa lagoa aqui do Parque Ecológico. Ela é considerada um dos maiores aquíferos. E a gente observa que, assim, de uma certa forma, voltado para a urbanificação, que, como a senhora falou, né? A investidura do poder público. Porque ali é uma área pública, né? O Parque Ecológico. Mas que há muito tempo tem uma construção lá, que eu já fiz uns trabalhos lá, o sinal é de uma pessoa daí, de muitas gerações passadas, e ocupou um espaço, né? Como a senhora falou da urbanização, seria um espaço belíssimo se o poder público, né, fizesse como o Parque de Cocó, de Fortaleza, que estava abandonado, e o poder público atuou, né, revitalizou o Parque de Cocó, e hoje é uma área de lazer, uma área de conforto para os pais, para as crianças, os adolescentes, não é uma coisa diferente. Assim, a gente torce que aconteça essa urbanificação, né, por parte assim, do poder público com relação ao nosso parque ecológico, né? Assim, então, assim, estou frisando porque é bem interessante, é bem sucinto o conteúdo. Obrigado. Valeu, Paulo, obrigada. Pois é uma dimensão super importante, né? A gente vai ver aqui que uma das dimensões que a cidade tem que promover para as pessoas é a dimensão do cultivo do corpo e do espírito. Às vezes a gente fala sobre isso, né? Tem que ter espaço para cultivar o corpo e o espírito. O povo pensa logo em igreja, em academia,
Mas espaços onde existe o contato do sujeito humano com a natureza são justamente esses espaços onde nós teríamos esse cultivo do corpo e do espírito. Então, ambientes como esses, parques públicos, né, onde as pessoas podem ter esse contato de integração com a natureza, seria uma das funções obrigatórias para todas as cidades. A gente vai ver isso, né, na Carta de Atenas, que orientou uma boa parte da nossa legislação, mas chegamos àquele entrave, né, Paulo, de termos ali o conhecimento científico, técnico, nos orientando num sentido, e a aplicação, a questão realmente de eficácia, de aplicação prática prejudicada por todos os entraves, né, da complexidade do que é o processo político, né, no nosso país, de participação política, melhor dizendo, de escolha política e por aí vai. Muito bem, pessoal. Então, só para que a gente venha aí para esse contexto histórico, a gente dizer que urbanização é um fenômeno recente, tá? Eu acabei de dizer isso para vocês. No caso do Brasil, é a partir dos anos 50 do século XX. Vocês conseguem me dizer por quê, gente? Por que não antes? Por que as pessoas começaram a viver mais no ambiente da cidade, ao invés do ambiente rural, especialmente a partir dos anos 50? Por que não foi antes ou depois disso? O que acontece ali nos anos 50 que dá um impulso para que a galera saia do campo e decida que a melhor forma de viver, porque todos nós temos isso, né, meu povo? Se a gente mora em determinada cidade, ou se a gente sonha em sair da cidade em que nasceu, em que viveu, para ir para outro lugar, certamente, a não ser, eu não estou partindo para pressuposto de um certo nível de normalidade. Não acredito que a pessoa diga, meu sonho é morar em tal lugar, porque com certeza lá é pior do que aqui. Isso não existe. Se a gente quer estar planejando aquilo ali, é porque vai ser melhor. Então, o que é que deu na cabeça das pessoas nos anos 50 do século XX, que até os anos 50, a maioria dessa população era rural, e aí, a partir dos anos 50, homem, esse negócio de viver no ambiente rural não é bom, não. Bom é a gente ir para a cidade. O que é que acarretou isso? A galera que gosta de história do Brasil. Ó, Marlon, estão conclamando você aqui, viu? Quem está aqui presencial disse, Marlon. Mas, eu estou bem quietinho aqui, só escutando. Ou você já foi lembrado. John botou aí indústrias. Tudo a ver. Tu não vai complementar, não, Marlon? Estou, assim, conclamando, né? Se é da vontade do povo, né? Tá assim, Bruno, eu deixo aí para Paulo César aí. Arrocha aí, Paulo. Ei, minha gente, é tão ruim, né, desse negócio remoto. Eu tava só agora uma besteira, viu? Nada a ver, um minuto de besteirada. Eu tava numa reunião, tipo assim, com a menina no braço, comendo meus Doritos, crente, eu digo, eu vou participar dessa reunião aqui só porque, enfim, eu tenho que estar. E vai passar a frequência daqui a pouco, eu tenho que assinar. Então, eu tava naquela, nem aí, ninguém vai. Pois não aconteceu isso, Marlon, que o povo, Fran, você tá aí, né? Liga a câmera, fala, Fran. E, minha gente, eu numa situação degradante, humilhante, sem qualquer capacidade de garantir a dignidade da pessoa humana, e fiquei numa encruzilhada danada. O que é que eu tive que dizer? O que é que eu fui obrigada a levantar? Gente, minha internet está horrível. Essa brisa, ela é terrível. Eu já reclamei inúmeras vezes e estou aqui querendo falar e não consigo ligar a câmera porque a internet é muito ruim, né? O povo todo se compadeceu, ou então fica dentro de si dizendo, bicho sem vergonha, né? Botando a culpa na internet. Eu sei que, e foi assim que eu não liguei a câmera, né? Viu, Marlon? Agora tu fez essa de dizer, não, deixa eu falar depois, eu lembrei. Né? Meu povo, Tá travando tudo aqui, professor. Eu entendo. Ai, meu Deus do céu. Eita, Jesus, sei mais se eu sei trabalhar presencial, não. Porque o que é que a gente diz, né? No presencial, quando o povo disser, você, como que é que a pessoa vai, né? O que é que a pessoa vai? Eu já estou o tempo todo pensando nisso, viu, gente? Quando voltar presencial, tiver numa reunião dessa que eu não quiser falar, que eu sempre pensava, eu fiz um desmaio, não, você vai ter que ir agora, depois dessa
situação, a gente ficou mal acostumado, né? Mas, enfim, voltando para cá. Jamais, Manuel, eu sei que vocês são incapazes, vocês não são uma pessoa como eu, né? Eu ainda estou aí em todo um caminho espiritual para evoluir como ser humano, mentir desse jeito. Vocês não farão isso. Voltando, a urbanização, ela é um fenômeno recente. Por quê? Porque nos anos 50 do século XX, aqui no Brasil, como o John bem lembrou, a gente viveu aquela história, meu povo, do Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5. A gente ia crescer, se desenvolver, ficar muito rico, ia ser tudo muito bom, né? 50 anos em 5, a gente teve todo um investimento, né? Na vinda de indústrias de base para o país, aquela coisa dos automóveis, a ideia... A gente começa a criar, então, esse imaginário de que a cidade é que é o lugar do progresso, a cidade é o lugar do desenvolvimento, é na cidade que tem energia elétrica, é na cidade que eu vou ter mais acesso à saúde, à educação. Veja se esse imaginário, meu povo, ainda não permeia a nossa realidade. Quem nunca, né, frescou com alguém? Não, Mig, não, é porque a bichinha é do sítio. Oxi, isso é uma clara estereotipização, né, dessa ideia de que a cidade é o lugar do desenvolvimento e tudo mais. E aí, no caso do Brasil, isso se torna muito factual a partir dos anos 50 do século XX, né? Era importante para as políticas, para a política de governo daquele momento, que as pessoas se sentissem convidadas a estarem nesse ambiente urbano para que a gente pudesse promover essa tentativa aí, né, de crescimento econômico acelerado por meio desse desenvolvimento de indústrias de base, etc. e tal. No caso da Europa, a história é mais antiga, é o pós-revolução industrial, né? Então, a revolução industrial, ela obriga esse sujeito a sair do campo para a cidade, né? Porque eu preciso, nesse sistema capitalista, que eu vou ter para vender? A minha mão de obra. Então, no caso da Europa, especialmente a partir do final do século XIX, esse processo de urbanização, ele começa, então, a acontecer. Logo, se eu estou falando de século XIX e século XX, eu estou falando de um dia desses. É um dia desses mesmo. Minha mãe nasceu em 1939. Então, anterior ao processo de urbanização do país. E está aí Vivinha da Silva Xavier. Então, é algo muito recente. Beleza, a urbanização é recente. Eu não quero ninguém aqui dizendo que a cidade ou as cidades são uma realidade recente. Porque aí a gente embananou, misturou tudo. Por quê? Porque se a gente for falar em cidade, e aí o Fustel de Coulanges, né, para a galera que gosta de história, vai nos ajudar muito nisso, né, quando ele falava lá no livro dele, né, da cidade antiga, a realidade das cidades gregas, das cidades romanas. Então, assim, a realidade da cidade é uma realidade bastante antiga. E eu não vou cansar o saco de vocês, a paciência de vocês, falando sobre isso, porque realmente a gente não está aqui para fazer um curso de história das cidades. É só para contextualizar, como eu disse para vocês, qual é o objetivo de aprendizado dessa nossa aula. É simplesmente que a gente compreenda o nascimento do direito urbanístico, para na hora da gente precisar interpretar, pôr em prática essas normas, a gente não interpretar como pessoas alienadas, que desconhecem, né, o processo histórico que gerou a existência dessas leis. Então, não vou trazer aqui nível de aprofundamento, não. Vou só dizer para vocês que vocês lembrem aí, né, dos conhecimentos que vocês trazem da vida acadêmica sobre história, e lembrar que as cidades são uma realidade bastante antiga. E aí, esse slide aqui, eu já acho bem importante. Meu povo, tá passando os slides para vocês que estão aí em casa? Vocês estão vendo esse... Ah, não, professor. Tá, não? Para mim, tá aparecendo só a evolução histórica do urbanismo e os quadrinhos. Pô, peraí, viu? Deixa eu ver o que é. Porque, falando em história, né, no que diz respeito a acesso a esses meios aqui, eu tô na idade da pedra. A senhora falou tanto de internet que travou para passar os slides, tá vendo? Deixa eu ver aqui como é que ajeita para ficar aparecendo. E agora, gente? Continua sem aparecer? Ah, pois peraí, deixa eu fechar e abrir de novo e ver se vai. Só um momentinho. Porque sem vocês verem não tem graça, né?
E agora? Ai, não, agora eu preciso esperar aí, viu? Eita, meu Deus do céu, é triste a vida do cristão. Peraí. Acho que agora vai. Agora deu certo, não foi? Tá nesse até a urbanização, agora foi. Obrigada. Desculpa aí para o meu povo, vivendo e aprendendo. Muito bem. Então, só para que a gente possa separar, eu acho bacana a gente ter aqui esse tripé, né? Para a gente organizar, clarear as nossas ideias. A gente tem um período pré-urbano, a gente tem o período da sociedade pré-industrial e a sociedade industrial moderna, né? Só para que a gente contextualize que esse ramo do direito ele vai ser fruto, né, justamente dessa sociedade industrial moderna. Ó, gente, é aqui que nasce o babado. Até a gente chegar à Revolução Industrial, né, os problemas provocados, né, assim, no ambiente da cidade, não era ainda um problema provocado pelo fenômeno da urbanização. Então, a Revolução Industrial, meu povo, por caridade, eu até aproveito esse momento para pedir, até pelo amor de Deus, para vocês, que na prova de AV1, eu sempre gosto de colocar alguma questão ligada a esse contexto histórico, e normalmente é uma questão aberta. E aí eu sei que vocês já estão assim, né, por aqui, de fazer prova, já a paciência já deu, aquela coisa toda. Mas por caridade, não, leia a pergunta, e se a pergunta disser respeito ao Brasil, né, como é que foi, por alguma razão, você precisar discorrer sobre o contexto histórico, da urbanização e tudo mais, não meta a Revolução Industrial no meio, não, da resposta, por caridade, eu peço até pelo amor de Deus, porque a gente não vivenciou isso aqui que a gente vai falar agora. E aí, às vezes, eu estou lá lendo a resposta ao menino, né? Está bem claro na pergunta, no Brasil, né? O fenômeno da urbanização, a construção histórica, a pessoa começa. A Revolução Industrial que a gente está falando aqui, que é um fenômeno que vai acontecer especialmente, né? A partir do século XIX, lá na Europa, a gente sabe que de forma muito embrionária, final do século XVIII, lá na Inglaterra, mas de forma mesmo, enfim, mais destacada no século XIX na Europa, é um fenômeno europeu, não estou falando aqui de Brasil. Ah, então para que você está falando? Estou falando porque a gente imita, meu povo, nós imita, né? A gente vê lá as soluções europeias e a gente diz, pronto, tem Boaventura de Souza Santos, né? As epistemologias do norte, que são as boas, a gente tem que fazer igual os franceses fizeram, a gente tem que fazer igual os alemães fizeram. Então, vamos copiar para cá. Então, a gente vai falar agora um pouco dessa questão da urbanização na Europa, porque muitas das soluções que foram pensadas lá, elas foram exportadas para cá, né, para terras tupiniquins. Então, a principal característica dessas cidades, né, da Revolução Industrial é a péssima qualidade de vida. O que resume a vida dessas cidades, né, do período da Revolução Industrial, lá na Europa, é essa característica de que a insalubridade, a periculosidade, os níveis de poluição, né, geravam ali uma péssima qualidade de vida. A cidade industrial ela é caracterizada pela insalubridade, por um sistema ineficiente de abastecimento de água, por falta de um local adequado para que as pessoas pudessem depositar o seu lixo, e isso prejudica a população como um todo. Eu sou uma pessoa de fé, né? Vocês sabem. Não vou botar aqui no chat, vou dizer a vocês também. Eu ainda tenho esperança de que, apesar do cansaço, apesar de tudo, você ainda vai querer aprofundar esses conhecimentos e você vai procurar para baixar no final de semana esse filme aqui, Dans, Um Grito de Justiça. Pronuncia Dans, né? Um Grito de Justiça. Esse filme aqui, para quem não conhecer, ele é em preto e branco por uma escolha, como é que chama, gente? Uma escolha artística, do diretor, porque ele é dos anos 90, né? Não é antigo. Vocês assim, nossa, um filme em preto e branco, mas é tipo a lista de Schindler, né? Que é todo em preto e branco, para que a gente sinta mesmo que a vida era em preto e branco, que a coisa é muito negativa, é muito ruim. Então, é realmente para trazer a gente para aquela realidade. Coisa boa o filme, viu, professora? Perfeito esse filme aí. Esse filme aí é perfeito, é bom demais. Ó, Marlon, que é a pessoa que foi
a avocada aqui, como especialista em história, está dizendo que é fundamental assistir. Então, por favor, está dizendo que o filme é perfeito, é esse mesmo. Já localizaram aqui. Gente, se vocês puderem baixar, é de grande ganho. Qual é o contexto desse filme? É uma cidade industrial, em que todas essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, porque uma coisa é falar, né, gente? Outra, que é uma coisa que os filmes e os documentários fazem de muito bom para a gente, é, em alguma medida, a gente acessar aquilo ali, a gente visualizar. Então, a gente enxerga todo aquele cenário de poluição, né? A cidade, ela é toda cinza. Por quê? Porque a gente não está falando em sustentabilidade naquele tempo, em direito ambiental, em porra nenhuma. Então, é chaminé lançando cinza dia e noite, né? Nesse ambiente dessa cidade. É uma cidade toda desestruturada. É uma galera que vai morrer com 25 anos de idade, se viver muito. Porque você trabalhando 17 horas por dia, por alguns centavos, sem acesso à água potável, né? Comendo uma comida de péssima qualidade. Você morre mesmo com 25 anos, começando a trabalhar com 6 anos de idade, quando, né? Então, esse é o ambiente da cidade industrial que o filme, ele retrata. E aí, gente, o nome do filme, que é o Dans, né, é um padre que vai chegar a essa cidade e, como um comunista, e isso eu acho muito atual para o nosso cenário contemporâneo, porque o que esse padre vai pleitear para essa população operária são melhores condições de trabalho, é um trabalho que seja mais digno, é uma proteção a essas mulheres que são estupradas no ambiente de trabalho, né, que estão grávidas e trabalham, que, enfim. E é muito interessante, né? Porque esse padre vai ser acusado de comunismo e tal, e a história toda vai se desenrolar em torno disso. Tem aquela coisinha saborosa, né, Marlon, de ser uma história baseada em fatos reais, o que deixa tudo mais interessante. Então, assim, não deixem de assistir. Não vou dar mais spoiler. Diz, Marlon. Tem um colega aqui que vai falar também. Eu ia dar um spoiler aqui, mas deixar. Não, é porque é o seguinte, eu acho muito interessante é que o padre, ele tem que escolher a igreja católica ou a classe operária, né? Aliás, a classe miserável, digamos assim, né? Isso. E é muito interessante, tá, gente? Nessa vibe que a gente... E aí, pelo amor de Deus, meu povo, antes, né? Eu tenho certeza que, de repente, já tem alguém aí, olha, a esquerdopata. Não, tá bom, por favor, pelo amor de Deus. É só uma indicação, realmente, porque tá tão na moda, né, acusar os outros, assim, de coisas que a gente, às vezes, desconhece a profundidade do conceito, fascista, comunista, sei lá o queísta. E aí, essa discussão é muito interessante dentro desse filme. Deixo aí a recomendação para vocês. Pois não? Não, eu só dizer que antes desse mais antigo, tinha aquele do Chaplin também. Né? Sim, tempos modernos. Isso. Da Revolução Industrial e como vivia o povo, ele tratava até bem, para um filme que... Sim, com certeza. É mais remota, né? O colega está recomendando aqui também Tempos Modernos, né, do Chaplin. Tudo maravilhoso. E aí, pessoal, por que a gente está pensando, então, sobre isso, né? E como para que a gente reflita, né, meu povo? E ninguém é bonzinho para dizer assim, alguém, em algum momento dessa história, disse, as pessoas estão morrendo jovens, né? Existem epidemias provocadas pelas péssimas condições sanitárias, então vamos proteger as pessoas, vamos dar a elas aqui alguns direitos, algumas garantias. Não, como nós sabemos, fruto de um processo de muita luta, que é isso que o filme vai retratar, por meio da organização, do movimento operário e tudo mais, algumas garantias mínimas passam a ser dadas a essa classe trabalhadora dessas cidades industriais, até porque, meu povo, trabalhador é ferramenta de trabalho, não é interessante para o dono do capital realmente que o sujeito morra cedo, que ele fique doente, porque isso prejudica a produção. Eu lembro muito, né, nesse contexto de pandemia, como essa característica ficou muito ressaltada, como eu ouvi esse tipo de discurso, de como era ruim as pessoas adoecendo, porque não podia vir trabalhar. Não estava podendo trabalhar. Então, não é por coitada, a saúde, não, é porque isso prejudica, atrapalha o crescimento econômico, etc. e tal. E aí, nesse contexto, pessoal, dessas cidades industriais, claro que a gente não vai poder dizer que nasceu o direito urbanístico. No máximo, a gente vai poder dizer que a gente tem aí um nascedouro do direito do trabalho, né? Que é um outro braço
do direito ambiental, já que o direito ambiental tem a dimensão, né, do trabalho. Mas a gente vai perceber que a primeira geração de normas urbanísticas, elas vão estar muito voltadas para tentar resolver esse problema típico da urbanização, que é o problema da salubridade. Garantir que a cidade seja salubre, até porque você sabe, a gente percebeu isso, infelizmente, de forma muito clara, nesses últimos 2 anos, que doença não escolhe classe social, cor, gênero, ela não tem preconceito de nada. Então, para os donos do capital, também não é interessante essa cidade industrial, do que é que me adianta ser o dono da fábrica, né? Está tendo aí um grande ganho, mas sofrer de difteria, né, de coqueluche, enfim, porque o vírus, seja lá o que for, se espalha muito rapidamente. Então, a primeira preocupação da ciência do urbanismo, lembrem-se disso, é com uma questão sanitarista, tá bom? Então, nesse sentido, né, que o slide está aí para vocês. É assim, gente, que nasce a ideia do urbanismo como uma função pública. Eu sempre peço também, eu gosto de logo dizer nas aulas as questões que eu vou cobrar na prova, porque eu acho que facilita bastante, né? Não sei se vocês lembram, né, que essa história de AVF do semestre está do dia 20 de dezembro. Dia 20 de dezembro, a única preocupação que eu quero ter na minha vida é realmente pisca-pisca, né? O que é que eu vou fazer para o povo comer dia 24? Deus me livre e guarde. Então, vou logo antecipando aqui algumas questões que vão estar, já falei a primeira, né, que foi essa questão da trajetória histórica aqui no Brasil, que você não vai falar na Revolução Industrial. E uma segunda, agora, é essa história do urbanismo como uma função pública. Isso é muito cobrado de nós e é importante a gente entender isso, né, que a cidade, ela vai surgir, né, como essa organização, sujeitos todos lá, a gente precisa garantir qualidade de vida para as pessoas. Então, essa ideia de que a cidade tem que ser boa, porque eu, enquanto indivíduo, vou fazer minha parte, não vou, sei lá, depredar, degradar, vou ter cuidado, beleza, isso faz parte, com certeza. Mas, acima de tudo, esse urbanismo é uma função pública, é uma função do Estado. Nós temos o direito de exigir do Estado que as cidades, elas sejam sustentáveis. Nós temos o direito de exigir que os donos do capital, né, as empresas, elas exerçam as suas atividades produtivas, levando em consideração a qualidade de vida dos sujeitos que estão na cidade. Por isso não irão poluir, por isso irão respeitar as normas trabalhistas, etc, etc. Então, isso significa, né, que o urbanismo ele é uma função pública, ele carece de uma ação do Estado, né, para que, de fato, a gente tenha essas regras garantindo a qualidade de vida para a população. Então, essa ideia do urbanismo como função pública, na Europa, remonta já ao início do século XX. Nós, aqui no Brasil, nhecas de pitibiriba, a gente ainda não está vivendo isso, até porque, nesse período aqui, nós somos uma nação eminentemente rural. Primeira fase do urbanismo, meu povo, só para a gente, meu povo, eu estou entendendo tudo. O que eu gosto da aula é porque eu estudo que só, e aí depois eu falo para vocês, e essa coisa da oralidade para mim funciona demais, eu aprendo muito, mas talvez não esteja fazendo sentido, né, para quem está ouvindo. Então, vocês vão me dizendo aí, vocês também aqui, beleza? Então, assim, a gente disse que o urbanismo é conhecimento científico, né? E que não é somente o direito. Envolve várias ciências. Todas as ciências que estejam pensando em solução dos problemas da urbanização. Esse urbanismo, de forma clássica, ele é dividido em 3 fases. O urbanismo sanitarista, o urbanismo estético e o urbanismo social. Europa. A Europa gozou da oportunidade dos problemas irem surgindo, aí o conhecimento científico analisa, observa, aplica técnica, soluciona, aí surgem outros problemas, esses aqui já estavam resolvidos, agora vamos resolver esse aqui. No Brasil, não será dessa forma. A
gente vai ter um processo de urbanização extremamente acelerado, os programas vieram tudo de uma vez embolado, e a gente está até hoje tentando conseguir, né, aplicar essas fases do urbanismo. Mas na Europa, a gente teve de forma muito clara essa primeira fase, que era sanitarista. Ou seja, a principal preocupação das normas urbanísticas, que depois, né, a gente vai chamar de normas de direito urbanístico, no caso das de direito, era uma garantia de que a cidade fosse um ambiente salubre. Eram leis sanitárias, para garantir a qualidade da água, para garantir saneamento, para garantir esgoto, para garantir, né, limpeza pública, coleta de lixo. Essa é a primeira fase do urbanismo, que vai, de forma precursora, né, iniciar ali em Londres, né, ali ainda em meados do século XIX, ó, 1848, a gente já tem esse grande projeto, né, do Tamisa, e aí os regulamentos urbanísticos, as leis de zoneamento, a ocupação, se destinam a criar um ambiente salubre, um ambiente adequado. Por isso que era legal vocês verem esse filme, porque vocês iam enxergar mesmo a sujeira. Imagina aí, meu povo, uma cidade sem nenhum tipo de saneamento, né? A caatinga que não devia ser. Se a gente pensar em todos os excrementos, em todo morte, animal morto, no meio, enfim. Então, a primeira fase, ela se destina à solução desses problemas. E não é à toa, nós temos aí um pressuposto histórico que justifica. Tem até, professora... Pois não. Tem até uma curiosidade com relação ao rio Tamisa, que em pouco menos de 100 anos, ele ficou, para a época, o rio mais poluído do mundo. O mau cheiro poderia ser sentido por quilômetros de distância, né? Tá vendo? Então, é impossível viver no ambiente da cidade, e a gente quer, né, Marlon, que as pessoas vivam na cidade. Porque esse capitalismo industrial, ele precisa dessa mão de obra, dessas pessoas nesse espaço. Então, a gente tem que garantir que ninguém morra no meio da caatinga, no meio da sujeira, e por conta das doenças que precocemente ceifavam a vida das pessoas por conta disso, né? A cólera, por exemplo, enfim. Eram questões, o tifo, por aí vai, né? Extremamente prejudiciais. Mas, em alguma medida, né, Marlon, boa parte desses problemas conseguiram ser solucionados até, pelo menos, né, a gente estipula, claro, e aí Marlon vai me ajudar nisso, a história não é essa coisa precisa, a gente divide, né, a gente cria essas fases, a gente fala sobre eras, mas é numa facilidade de compreensão, de entendimento. Não é que a Bastilha caiu ontem e hoje, né, a revolução foi ontem e agora mudou tudo. Então, claro que eu estou colocando aqui a grosso modo, mas a gente considera, né, que pelo menos até metade, ali, finalzinho do século XIX, boa parte desses problemas mais gravosos já estavam solucionados. Aí a gente já pode pensar em outra coisa, estética. E aí a França, né, Paris vai se destacar muito nessa questão aqui. Enfim, não só dando exemplo, porque houve um projeto muito nesse sentido em Paris, mas essa preocupação, tá, a cidade agora tá limpa, tá, a gente conseguiu controlar aqui uma boa parte dessas doenças, olha aí a questão da medicina, né, dentro do urbanismo, mas é uma cidade feia, né, é um ambiente que não é agradável, é algo que o sujeito humano, que nós somos transcendentais, né, a gente deseja. E aí esse urbanismo vai chegar a essa segunda fase que a gente chama de urbanismo estético, que vocês vão perceber que no Brasil nós tivemos todas essas influências, né? Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em Manaus, a gente tem vários exemplos aqui de espaços que estão tocados por essa visão do urbanismo estético, do embelezamento, né? Que a beleza importa. Esses espaços da cidade, eles têm que chamar as pessoas ao agradável. E aí eu coloquei essa citação aqui do Campos Filho, né, que ele coloca, nascido no tempo das carruagens, dos bondes, né, no final do século XIX até a primeira metade do século XX, é a ideia de que nós teríamos aí, né, uma cidade não somente organizada, mas uma cidade que também é bonita, né, a beleza traz qualidade.
Exato, Paulo. Um pouco já, né, bem posterior, traços dessa influência. Não diria que por completo, porque já foge um pouco ao período histórico, mas sem dúvida. E aí, meu povo, terceira fase do urbanismo. Já falei de duas, não foi? Sanitarista, estético, e agora a gente vai falar do urbanismo social. E, como eu sou uma pessoa que não resiste, meu povo, se tem um tema que sempre foi objeto assim do meu fascínio, né, foi essa questão da Segunda Guerra Mundial. Eu não me conformo, eu acho incrível, né, que um fenômeno como ocorreu a estruturação, né, do fascismo, do nazismo, o resultado do Holocausto, eu acho incrível. E aí tudo que é de série, de livro, né, que trata da temática, eu sou uma consumidora assim, quase que compulsiva. E aí vi uma série esses dias, terminei ontem, no Netflix. Estou deixando a indicação aí para vocês no chat, para vocês que estão aqui. Sombras, eu não sei se é Sombras da Guerra ou se é Sombras de Guerra, uma coisa assim. E aí eu não vou falar do enredo, porque o enredo é até pouco interessante, inclusive. Eu nem gostei muito da série em si. Mas é a fotografia, gente. É a estética da coisa. Essa série, ela é tipo um suspense policial e tal, e ela se passa no ano de 1946, em Berlim, na Alemanha. É a situação em que a Alemanha, né, em que a Berlim ficou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí o cenário, gente, é muito interessante para a gente visualizar essa fase aí do urbanismo social. Porque vocês imaginem o que é uma cidade depois de uma guerra. São aquelas imagens que a gente vê constantemente quando a gente olha, por exemplo, para essa tragédia recente que aconteceu e está acontecendo no Afeganistão. É escombros, né? É destruição, é inimaginável, né? As perdas físicas, humanas e tudo mais. E aí, não estou dizendo que é para você acompanhar e nem nada disso, não. Mas se propõe a ver só uns 20 minutinhos de qualquer um dos episódios, só para você entrar no clima do urbanismo social, sabe? Para você visualizar o que foi a Europa no pós-guerra. Porque se passa em Berlim, inclusive denunciando muito, né, a situação dos estupros de mulheres nesse período do pós-guerra. É interessante nessa perspectiva histórica. O roteiro deixa a desejar. Mas, enfim, a gente pensar, então, que chegamos a uma conclusão, os cientistas urbanistas, não adianta só a cidade ser limpa, não adianta a gente garantir salubridade, não adianta a gente garantir beleza, se a gente não garante que as pessoas se olhem olho no olho, que as pessoas convivam, que as pessoas se gostem, que as pessoas se respeitem, que as pessoas se tratem como iguais. Então, essa terceira fase do urbanismo, né, que a gente vai chamar de urbanismo social, ela vai estar muito preocupada. E por quê, gente? Porque tem uma razão histórica, é um ramo, né, aí do urbanismo que vai surgir justamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Qual é a grande preocupação? Hannah Arendt que o diga, né? A gente não pode esquecer nunca o que aconteceu, né? O Holocausto tem que ser cotidianamente revivido nas nossas memórias. Para quê? Para que não se repita. Embora a gente saiba que, infelizmente, vem se repetindo em diversas situações, né? Mas a ideia é, não podemos permitir que se repita. Então, qual é a grande preocupação agora dos urbanistas? Transformar a cidade em um ambiente socialmente adequado, para os sujeitos desenvolverem as suas potencialidades, participarem. Então, essa coisa de que a proximidade importa, né? A preocupação com uma educação voltada para isso, naquela proposta do saber ambiental, né, que vocês viram comigo na disciplina de sustentabilidade, entra tudo isso aqui. Então, muito bem. Tranquilo, gente, essas três fases do urbanismo? O povo que está aqui está dizendo que sim, e vocês aí? Tranquilo, né? Ok. Então, mais uma vez, realidade europeia. No nosso caso, no Brasil, a gente tem todos esses problemas. A gente tem problemas de ordem sanitária, a gente tem problemas de ordem estética, a gente tem problemas de ordem social. E aí a gente precisa, então, pensar, né, num aparato jurídico, normativo, que seja capaz de resolver tudo isso
e a gente tem a desvantagem de não ter tido esse tempo, né? Não que quando a gente estava vivendo o auge do urbanismo estético, a gente não tivesse ali ações sanitaristas, é claro que sim. É só que é o que estava na crista da onda, digamos assim, né? O que foi se destacando ao longo das décadas. E aí, pessoal, destaco esse fato que vai acontecer no início do século XX, né? 1933, é anterior à Segunda Guerra Mundial, ao Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, né? Congresso Internacional de Arquitetura Moderna é um fato histórico para o urbanismo, não somente para o direito urbanístico, porque foi como se fosse um congresso que reuniu os grandes intelectuais daquele tempo, não somente... E aí a gente está falando de arquiteto e de engenheiro principalmente, mas tem médico sanitarista nesse grupo, tem cientista político, tem sociólogo, tem filósofo, e é uma primeira vez em que esses cientistas, esses intelectuais se encontram para debater a vida na cidade, a qualidade de vida na cidade. Então, tem um fator histórico aí bem importante, e o resultado desse encontro foi a Carta de Atenas. O que é a Carta de Atenas, meu povo? É um documento que pretendia... De quando é o documento, Nacilda? 1933, início do século XX. Ele propunha ali uma série de metas, de objetivos, quase como se alguém, que nem o povo faz agora, todo início de semestre é a mesma coisa, trazem alguém muito chique, de Nova York. Esse semestre trouxeram uma professora de Nova York para dar uma capacitação para a gente, né, para nós professores aqui da casa, como ser um bom professor, como ser um professor de excelência, né? E aí, olha, você deve fazer isso, você deve ter aquilo, o planejamento deve ser assim, ou seja, um conjunto de metas para chegar a um nível de excelência. Isso é a Carta de Atenas. É um documento que traz ali uma série de instrumentos, de diretrizes, de princípios, para que as cidades elas pudessem ser um ambiente adequado. E essa Carta de Atenas foi um documento que estimulou, que incentivou, que influenciou, né, o urbanismo em diversos países do mundo. Pergunta básica. Qual país pegou a Carta de Atenas e buscou aplicar cada uma daquelas diretrizes na construção de uma cidade planejada, que é exemplo mundial quando se trata sobre Carta de Atenas, de um lugar que conseguiu colocar em prática esse documento? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não, John, tem sim. Tem um país que conseguiu, não foi o país inteiro, ele conseguiu pegar essa Carta de Atenas e aplicar essas diretrizes, esses princípios em uma cidade planejada. Isso é referência nos estudos de arquitetura, engenharia, enfim, mundo afora. O povo é nós. Você diz assim, o Brasil, esse que eu moro, né? Esse. Estava pensando na Espanha com Barcelona. É Brasília. E para quem já teve, né, a oportunidade de ir a Brasília, exato, Oscar Niemeyer pegou aquele... Ele participou desses eventos, ele teve acesso a essa galera, ele estava metido no meio desses intelectuais, não tenha dúvida, né? Projeto de Brasília é, então, um exemplo da aplicação desses princípios da Carta de Atenas. E, de fato, a organização, a estrutura, né, é, além de belíssima, profundamente funcional, porque não adianta ser bonito e não funcionar, né? É profundamente funcional. Beleza. De acordo com essa Carta de Atenas, aí, Paulo César, que eu tinha te dito no início, né, que uma das funções da cidade é o desenvolvimento do corpo e do espírito. Pronto, esse é um dos princípios da Carta de Atenas. O que é que a Carta de Atenas diz? É tipo a mulher que veio de Nova York dizer para nós, o que é que o bom professor precisa ter? Aí ela disse lá, precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Até bonito ela disse que a gente ia dizer, que nessa hora eu falei, meu Deus do céu. E agora? Agora fudeu, vai. Então tá lá. Quais são as funções que essa cidade precisa ter? Ela precisa
Garantir que as pessoas vão poder habitar, trabalhar, circular e cultivar o corpo e o espírito. Então, a cidade precisa garantir habitabilidade, é por isso que dentro do direito urbanístico, talvez vocês até digam assim, mas direito à moradia, né? Mas a galera do urbanismo não fala muito em moradia, porque eles compreendem que a moradia pode ser péssima, a moradia pode ser inadequada. Você pode ter como moradia, sei lá, uma casa de palafita, um barraco, um negócio de péssima qualidade. Então, para destacar que essa moradia seria adequada, eles usam esse conceito de habitabilidade, né? Existe ali, então, uma moradia adequada. Então, muito bem. A cidade tem que garantir essa habitabilidade, não é? É uma moradia decente. Ela tem que garantir seu trabalho, né? Porque este trabalho vai te dar condição de contribuir para o desenvolvimento econômico, para toda a sociedade, e vai te dar condições também de ter acesso a bens de consumo. Numa sociedade capitalista, consumir é fundamental. Ela tem que te permitir circular, é por isso que a cidade tem que ser compreendida como uma grande teia, não pode ser difícil se deslocar de um lugar para o outro, né? Se você está no bairro Lagoa Seca e é um desafio para ti chegar ao João Cabral, né? É um desafio para ti chegar aos franciscanos, então essa função de circular não está sendo adequada. E cultivar corpo e espírito, que é isso que eu coloquei, né, para Paulo César inicialmente. A garantia de que essa cidade tem espaços agradáveis, está muito ligado, né, ao que posteriormente foi bastante incentivado pelo urbanismo social. Espaços que as pessoas possam fazer caminhadas, piqueniques, né, encontros, para promover essa integração, que é uma realidade, assim, bem distante para nós, né? Muito distante. Às vezes a gente não conhece sequer os vizinhos, que dirá a comunidade da cidade. Então, os 4 objetivos da cidade: a ocupação do solo, a organização da circulação, a legislação, que aqui no caso do Brasil, a gente vai organizar essa legislação por meio do plano diretor. Pronto, gente. É aqui que eu quero encerrar a nossa discussão de hoje. Para que na aula seguinte a gente possa falar sobre o fenômeno dessa urbanização no Brasil, né? E aí, então, a gente comece a estudar a nossa legislação. Então, diante de tudo que a gente colocou aqui, pessoal, quais os comentários, quais as reflexões possíveis para agora, por enquanto? Uma primeira coisa, porque eu sei que quando o professor diz isso, né, meu gente, o pior do ser humano é porque ele mede os outros pela régua dele, né? E eu sou uma aluna muito sem futuro. Quando o professor vai dizendo assim, pronto, eu encerro por aqui, eu já estou com a minha mala pronta para ir embora, né? Mas tenha paciência, que não é nesse sentido de dizer acabou, mas no sentido da gente poder, assim, sintetizar um pouquinho aqui algumas considerações. John está colocando aqui: estamos longe do ideal e andando na contramão. A gente está longe do ideal, eu concordo, John, contigo. Andando na contramão, eu acho que entra aí a velha filosofia, depende, né? Existem avanços muito interessantes, por exemplo, essa ideia de plano diretor. A cidade tem que ter uma legislação municipal que vai prever todas as suas diretrizes, levando em consideração as suas características econômicas, sociais, culturais. A gente não tinha isso até 1988. É um avanço significativo. Ah, Francilda, tem, mas não sai do papel. Mas a gente precisa lembrar que 88 foi um dia desse. Hoje eu estou fazendo 34 anos, eu sou de 87. Eu sou mais velha do que essa ideia de plano diretor. Daí você vê como é uma coisa jovem e recentíssima. Essa proteção ambiental que a gente vai ter que garantir na cidade, né? Essa ideia do zoneamento urbano. Zoneamento urbano, meu povo, é de 88 também. 33 anos. Eu sou jovem. O Estatuto da Cidade. E o Estatuto da Cidade, que é de 2001. Que é esse que vai nos trazer a garantia da existência de cidades sustentáveis. Seria, no mínimo, estranho que uma legislação de 2001 já tivesse encontrado a sua perfeita efetividade em 2021. Né? Em 20 anos, a gente tivesse resolvido problemas seculares. Então, assim, mas eu entendo a tua crítica, viu, John?
porque a gente vê uma série de políticas públicas equivocadas. Eu não vou deixar de falar para vocês. E aí, meu povo, pelo amor de Deus, deixa eu falar, porque eu tenho que trazer os exemplos para tentar, né, a gente ver a coisa na prática. Eu não posso deixar de mencionar a política pública que o Dória quis implementar em São Paulo, enquanto prefeito, para resolver o problema dos moradores de rua, e na aula da semana que vem eu vou trazer para a gente, né, aqui, observar as imagens, as reportagens da época. Temos muitos moradores de rua em São Paulo, parece aquele meme, né? O que queremos? Aí, mas o que a gente vai fazer? Aquela velha história, né? É igual a mim. O que eu quero? A minha filha durma a noite toda, né? Mas o que é que eu faço? Passo a noite dando o peito à menina. É claro que ela não vai dormir enquanto eu continuar nesse mau hábito. Então, assim, o Dória, o que é que nós temos em São Paulo? Inúmeros moradores de rua. Como vamos resolver isso? Nós vamos confiscar todos os colchonetes, os papelões, o que eles tiverem, para obrigar eles a sair das ruas. Que aí eles não vão ter onde dormir, porque a gente vai confiscar os colchões, os cobertores, e aí, zás, resolvemos. Isso é uma política pública que vai na contramão. A gente vai trazer isso aqui na aula da semana que vem, se vocês já quiserem ir pesquisando a respeito, fica até mais interessante para o debate, né? Claro que isso não foi implementado à época. Todos os movimentos sociais desse país se manifestaram de forma contrária e a coisa não saiu realmente enfim, foi rapidamente descartada. Fere claramente, não é assim que se resolve um problema, né, John? Então, eu entendo a tua crítica nessa coisa de que, às vezes, a gente parece que está andando na contramão. Toda vida que a gente tem alguma denúncia de corrupção, né, envolvendo aí os nossos gestores públicos, prejudicando a gestão da cidade, a gente fica realmente com essa sensação de que nada vai dar certo, mas calma. A gente está longe do ideal, mas a gente também vem construindo algumas soluções bastante interessantes. O problema delas é que elas são muito recentes. Paulo está trazendo aqui uma informação interessante, né, de que em São Paulo tem aproximadamente 35 mil moradores de rua, é chocante, né, um dado como esse. Enfim, então, a primeira coisa que eu queria que a gente tirasse da nossa aula de hoje, né, que a gente trouxesse aí como conclusão, é que o urbanismo é um conhecimento científico super recente, a gente está falando de algo do século XIX para cá, é um conhecimento científico que nasce na Europa, como é o costume, né, das nossas epistemologias, e que, na realidade do Brasil, só vai ter impacto, especialmente a partir dos anos 50 do século XX. Tranquilo, pessoal? Beleza? Pois muito bem. Pois então a gente se encontra, se Deus quiser, semana que vem, para falar sobre a urbanização no Brasil. E se vocês tiverem tempo, eu vou deixar essas duas sugestões. Deem um jeito de assistir o DANS, Um Grito de Justiça, e ver pelo menos um pedacinho dessa série aí que eu falei da Netflix, só para você visualizar esse cenário em que o urbanismo social nasceu. Porque o urbanismo social vai ter uma profunda influência aqui no Brasil e no direito urbanístico brasileiro, tá bom? Beijos e abraços para você que ficou até agora para responder a chamada. O meu portal educacional está com problema, o DTI não resolveu ainda e eu não vou fazer. Mas foi bom que você ficou até aqui, tá bom? Tchau, meu povo. Um beijo. Até semana que vem. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Professora, a série é qual? É Sombras de Guerra. Eu vou só confirmar aqui no Netflix, eu vou botar no grupo do WhatsApp, viu? Tá, obrigada. Boa noite, viu? Tchau. Ô, professora Francilda, eu posso tirar dúvida com a senhora. Eu tive olhando um detalhe lá no meu portal com relação a cadastrar o meu TCC2, só que falta a professora concluir